questão número 5 de estudo da reta, nós temos duas retas que se interceptam. Essa informação nos diz que essas duas retas são concorrentes e o fato delas se encontrarem gera essa interpretação de que elas se interceptam. Então, seria interessante, num primeiro momento, antes de terminarmos a leitura, definirmos duas retas. Aqui, genericamente falando, eu vou definir aqui uma reta e uma outra reta agora que apresenta um ponto de intersecção. Retas genéricas, não há necessidade de muito preciosismo, mas existe aqui um ponto. Este ponto é o ponto de intersecção que o texto nos informa. Ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção pode ser determinado. Junto com essas duas informações, aparece essa pergunta: qual seria a equação de reta que é paralela ao eixo x, mas que pertence ao ponto de intersecção? Ou seja, o ponto de intersecção, na verdade, é que pertence a essa equação de reta. E a exigência é que ela seja paralela ao eixo x. Portanto, uma reta paralela ao eixo x precisa ser desenhada e precisa ser determinada. Eu preciso determinar essa equação de reta. Portanto, usando aqui o meu desenho como referência, a pergunta se resume a achar essa reta aqui. Ela é uma reta paralela ao eixo x e que possui, este ponto como parte da equação de reta. Então, essa é a reta que nós precisamos determinar. Para isso, basta determinarmos, então, qual é a altura onde cruza o eixo y. E assim nós conseguiremos descrever essa reta. Mas usando o enunciado como orientação para a resolução, primeiramente vamos determinar este ponto de intersecção, que seriam os valores de x e y, que especificamente geram este ponto de coincidência. Para isso, basta resolver o sistema. Nós sabemos que essas duas equações apresentam regras que definem essa reta, mas as duas equações concordam neste ponto. Portanto, elas apresentam uma solução em comum. Sempre que você tiver que determinar um ponto de intersecção entre duas retas, basta resolver o sistema. O sistema formado pelas duas equações de reta. Aqui, o método que eu vou utilizar é o método da soma e subtração. Eu vou multiplicar esta equação toda por menos 4 e vou multiplicar essa por 3. 3 vezes 4, 12, negativo, menos 12. 4 vezes 5, 20, menos 20y. E menos com menos mais, 4 vezes 7, 28. Tudo isso igual a zero. A segunda equação multiplicada por 3. 3 vezes 4, 12, 12 positivo. 3 vezes 6, 18, 18 positivo. E 3 vezes 5, 15, 15 negativo. Agora que nós temos essas duas equações modificadas, mas ainda assim são as mesmas equações, eu vou somá-las membro a membro. Menos 12 com mais 12 cancela-se. Menos 20 com 18 resulta em menos 2y, e 28 menos 15, subtraindo aqui, chegaremos ao valor de 13 positivo, tudo isso igual a zero. Agora, eu posso isolar o valor de y, escrevendo que 2y é igual a menos 13, e y será menos 13 sobre 2. Esse valor aqui permite-nos concluir, aliás, me perdoa, menos 2y, 13, positivo, Esse valor de y já permite definir a resposta, pois esse valor de 13 sobre y está aqui. É a altura ou o valor da ordenada correspondente ao ponto de intersecção. Só que este valor numérico 13 sobre 2 está na reta que me interessa determinar. E a equação de reta paralela ao eixo x sempre será y igual a um valor numérico,
que define justamente a altura onde essa equação vai passar. Portanto, esta é a resposta. Nós temos aqui y igual a mais 13 sobre 2, uma reta paralela ao eixo x.